Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. As crianças da catequese, tem alguém aí? Hoje nós celebramos um dia muito importante, que é o dia da Santíssima Trindade. Nós temos um Deus, mas esse Deus são 3 pessoas. E vocês podem ver a imagem dele ali, naquele painel ali. Tem 3 ali. O Pai no meio, o Filho à direita do Pai e o Espírito Santo à esquerda. Vocês podem ver que os 3 têm o mesmo rosto. O rosto é o mesmo, porque os 3 são um só Deus. Tem lá no meio ali aquelas 2 letras, alfa e ômega, que eles são o princípio e fim de tudo. À direita tem o Filho, que é Jesus, que tem aquele cinto ali marrom, que significa que ele assumiu a nossa carne. E ali à esquerda tem o Espírito Santo, com o manto azul, que significa que ele também é Deus. Ali atrás a gente vê a árvore da vida, e embaixo ali a Jerusalém celeste e a Jerusalém terrestre, uma sobre a outra, que é a igreja que traz a Jerusalém do céu para aqui a terra. Por isso que está ornamentado ali. Esse é o mistério maior da nossa fé. Quando a gente quer que uma pessoa diz que nos ama, geralmente é porque ela nos conhece como nós somos e ela nos ama mesmo assim. Não é assim? Assim também Deus quis que fosse assim. Que nós o conhecêssemos como Ele é. Ele é assim. Essa é a intimidade, é o segredo mais íntimo dele. Que Ele é um só, mas Ele é o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que mora conosco e que vive dentro de cada um de nós. Povo de Deus, nós celebramos este mistério central da nossa fé hoje, no domingo da Santíssima Trindade, que ilumina todos os outros mistérios. Todos os outros mistérios da fé têm a ver com esse, embora esse seja talvez o que a gente compreenda menos, mas na verdade esse é o mistério central da fé. Até os sacramentos têm a ver com ele. É o Pai que nos dá o pão da vida, em Jesus Cristo no seu corpo e sangue, pelo poder do Espírito Santo invocado sobre as oferendas e em cada sacramento. Todos nós somos chamados na liturgia, naquilo que a igreja faz, a dirigir a nossa oração ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. E esse mistério da Santíssima Trindade não é um capricho de Deus, de querer que nós compreendamos um mistério tão difícil, de 3 pessoas e um só Deus. Não. Lembra-se, antes de tudo, que quando a gente ama, ou a gente é amado, porque a gente primeiro é amado para depois ser capaz de amar, quando a gente é amado, nós somos amados por quem nós somos.
Um filho, quando vem a este mundo, ele é amado sem ter feito nada, só por quem ele é. Cada um de nós que foi recebido e acolhido, a gente sabe disso, a gente é amado por quem nós somos. Esse é o verdadeiro amor. E é assim que Deus quer ser amado. Ele quer ser amado por quem Ele é. Ele é assim. Ele é a Santíssima Trindade. E é por isso que Ele quis se revelar a nós. Ele quer ser conhecido e, portanto, amado em quem Ele é, na sua intimidade. Assim como nós queremos ser amados em quem nós somos. Não pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Assim também Deus, por quem Ele é. Não somente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, na sua intimidade. O nosso único Deus é um só, não existe outro. É um só Deus, um só batismo, um só corpo, uma só igreja, uma só fé, vai dizer São Paulo. Mas nesse único Deus, não três deuses, três pessoas. Existe relacionamento ali dentro, embora seja um só Deus. E quer dizer, o Pai, revelado por Jesus Cristo, e como Jesus Cristo quis nos mostrar e ensinar por meio do Espírito Santo, que ora em nós e nos faz filhos, seus filhos. Em nome dele, nós somos batizados, desse único Deus, nós somos salvos, como Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não nos nomes deles, mas em nome. Um nome. Um só Deus, no singular. Porque se nós temos um único Deus, nós também nos tornamos um só, como Ele. E se nós temos vários deuses, nós nos tornamos quebrados e divididos. É um só Deus. Um só, que é o Senhor da nossa vida. Não podem ser vários. Um só Deus. Lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Não existe outro além dele, diz Moisés na primeira leitura. Tudo se refere ao Pai, que é a fonte de todas as coisas. E o caminho único é o Filho, Jesus, chamado a sabedoria eterna pelos padres da Igreja e nos livros sapienciais, a palavra pela qual o Pai criou os céus, como diz o Salmo de hoje, e todas as coisas. As coisas não foram um acidente, elas foram criadas com a palavra, com o sentido, com a sabedoria eterna de Deus. E quem nos revela o Filho, que é a sabedoria, a palavra, e nos atrai para Ele, é o Espírito Santo dado pelo Pai. Porque Jesus diz no Sermão do Pão da Vida, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. E que mora em nós, como em um templo, que ora em nós, que nos faz filhos de Deus Pai, como diz a segunda leitura, a carta de São Paulo. O Salmo fala que a palavra de Deus criou os céus e o Espírito dele povoou o céu de astros e estrelas. Se por um lado a gente fica impressionado com a grandeza do céu e do mar, por exemplo, o que realmente nos encanta neles não é só a sua grandeza, mas que nele existe cor, estrelas, que nos mostram que Deus fez tudo com ordem, harmonia, mas também com amor. Ali a gente vê na ornamentação da nossa quermesse, em todas as coisas que a gente acha bonito, em toda beleza existem duas coisas. A beleza do céu e de toda a criação é, em primeiro lugar, reflexo da sabedoria eterna que existe em Deus Pai, ou seja, Jesus Cristo, a sua palavra eterna, o Filho. E é reflexo também do amor dele, o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. Quando nos damos conta que estamos diante de Deus, nós nos sentimos como diante de um grande céu ou diante de um grande mar. Nós nos sentimos pequenos. O céu, o mar, as estrelas, os animais, tudo que existe é bonito porque, ao mesmo tempo, não é um caos, não é uma bagunça, existe uma ordem, existe uma lógica, existe uma palavra que fala conosco através daquilo. Assim é, até quando a gente acha uma coisa bonita, uma palavra ou uma música, aquilo é bonito porque de algum modo aquilo fala conosco, mesmo que não tenha palavras. Ou nos lembra de algo
aquilo diz algo para nós, existe uma palavra que ressoa por ali, mesmo que não tenha som. E ao mesmo tempo, porque existe ali, se existe beleza, é porque existe ali algo de amor, uma abundância, um dom gratuito, um presente. Qualquer coisa ou pessoa se torna mais bonita na medida em que nós a compreendemos melhor, em que aquilo fala, ou aquela pessoa fala conosco, nos diz algo, nos chama, em que tem algo de verdade ou verdadeiro. Assim é. Todo mundo aqui já teve aquela experiência de repente ver que aquela pessoa ali, ela vai se tornando mais e mais bonita, quanto mais a gente vai conhecendo o seu interior e convivendo com ela. Existe algo de verdadeiro ali, por isso se torna bonito. Ao mesmo tempo, nós notamos ali também um dom. No caso de objetos, quando a gente nota algo é bonito, mesmo que seja simples, é bonito quando além de ordem e harmonia, uma lógica, aquilo ali também é bonito quando a gente nota que foi feito com generosidade, com abundância, com carinho, com cuidado, com dedicação, com trabalho, com doação, com ternura. No caso de pessoas, se não for um objeto, é uma pessoa, a gente nota nelas, quando elas são ternas, quando elas se doam a si mesmas, quando existe um dom de si mesmo, a generosidade, o sacrifício, a alegria de estar perto de nós, torna aquela pessoa mais bonita. Deus é a suprema beleza. Assim Ele é, além de um só, sabedoria e amor. E assim, meditando hoje na Santíssima Trindade, queremos seguir o ensinamento de Moisés e reconhecer que nosso único Deus não é somente um Deus lá no alto e distante, mas é próximo de nós e da nossa história, como do povo de Israel. Conduziu o seu povo. Nós também queremos reconhecer que Ele concretamente está sempre próximo e cuidando. E que Ele cuida de nós como um Pai amoroso. Vai dizer o Salmo, Pai dos órfãos, protetor das viúvas. Ninguém é pai como Deus é pai. E todos nós que recebemos a vocação de sermos pais, ou de termos alguma autoridade, também autoridade materna, devemos receber isso e aprender sempre de Deus Pai. Ninguém é pai como Deus é pai. Comecemos o nosso dia rezando o Pai Nosso, rezando ao Pai. Ao reconhecer que Deus é um Pai cuidador e amoroso, também queremos nos dispor a conhecer e a obedecer o que Ele nos ensina, especialmente na palavra e nos mandamentos. Assim como a gente faz com os pais aqui da terra. Ter desejo de aprender dele. De Deus não basta que nós apenas nos admiremos ou sejamos agradecidos, embora isso seja bom e necessário, devemos ter sempre a disposição de aprender e de seguir, como nossos pais aqui da terra. É isso que também significa ser feito filho dele no batismo. O próprio Senhor nos diz no Evangelho hoje que além de sermos batizados, os discípulos deveriam nos ensinar e a gente deveria aprender a observar, a fazer tudo o que ele ensinou aos seus discípulos. Lembremos, algo se torna mais bonito à medida que conhecemos. A beleza de Deus e do universo se torna mais visível quanto mais nós aprendemos dele. E ao olharmos para o Filho, Jesus, enxerguemos também, próximo e ferido, nosso Deus junto conosco. Saibamos como Ele, sermos humildes e nos abaixarmos. Sabemos reconhecê-lo naquelas pessoas que Ele quis ser reconhecido, especialmente aqueles feridos e necessitados. Invoquemos o Santíssimo Nome de Jesus, diante deste nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, diz São Paulo, na carta aos Colossenses. Jesus significa Yahvé salva, Deus salva, tem o nome de Deus no meio dele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz São Paulo. Invocar com confiança de vida.
E nós nos tornamos capazes de ser como Ele, de nos abaixar e de obedecer, como Ele foi. Ao reconhecermos o Espírito Santo, o amor de Deus, e mais do que um sentimento, uma decisão e uma pessoa, nos sintamos envolvidos por todos os lados por Ele. Ele nos envolve por todos os lados. Procuremos ouvir a sua voz, porque Ele é uma pessoa e Ele fala. Pedir a sua força todos os dias. Peçamos, vinde Espírito Santo, todos os dias, além de rezarmos o Pai Nosso e dirigirmos uma oração invocando o nome de Jesus. Que a Virgem Maria, filha de Deus Pai, mãe do Filho, templo e esposa do Espírito Santo, nos ensine como mãe a cooperar com o Espírito, a reconhecermos o Filho e seguimos as suas palavras, que nos levam para a casa do nosso Pai. Amém.